Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje eu gostaria de ler com os amados irmãos um texto aqui da palavra do nosso bom Deus, que se encontra no livro de Salmos. O capítulo é de número 63, o versículo de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Veja bem a aflição do coração desse homem de Deus e o momento que ele está passando. Eu gostaria de, antes da reflexão com vocês, considerar uma bênção que Deus me concedeu no ano de 2016, quando fiz uma viagem, uma peregrinação à Terra Santa, a Israel. Eu tive a oportunidade de passar primeiro no Egito e depois a viagem se encerraria em Israel. Aquele trecho que sai desde a cidade do Cairo até Jerusalém compreende aproximadamente uns 440 quilômetros. Mas para sair do Egito e chegar a Israel, é necessário passar por um deserto. E esse deserto nós passamos naturalmente em um veículo, em um ônibus muito confortável, com ar-condicionado, e por 2 vezes nós paramos no itinerário, um percurso de mais ou menos umas 4 horas e meia. E nós paramos em 2 lugares que outrora foram fontes de água. A chamada fonte de Mara, que se tornaram fontes amargosas, e mais em seguida uma outra fonte que agora eu não me recordo o nome. Elas estavam secas naturalmente, mas o local onde no passado elas possuíam água. Mas o que realmente chamou a nossa atenção é que durante todo o trajeto do deserto, você não via absolutamente nada, nem à sua esquerda, nem à sua direita, a não ser poeira, pedra e muita areia, muita terra. É a característica do deserto. E um calor, acima de uns 40, 45 graus, provavelmente a sensação era de muito mais forte. Fico imaginando como é viver num lugar daquele. Nem de longe dá para imaginar o que é viver num deserto. Digo isso porque a palavra de Deus nos fala que o salmista começa a conversar com Deus diante dessas características. Se você estivesse perdido num deserto, sem comer e sem beber, buscaria naturalmente, desesperadamente, uma fonte de água ou algo que pudesse comer, e não importa como, você correria atrás para poder encontrar. E naquela ânsia de encontrar e naquele desespero de saciar a fome e a sede, se encontrasse uma água, que não é porventura uma água potável, bebível, como essa que muitas vezes nós bebemos em nossas casas, gelada, tratada, purificada, se encontrasse uma água suja, mas que fosse água, certamente
nós beberíamos para a sobrevivência. Se encontrássemos um pedaço de pão seco, dormido há vários dias, duro feito um pedaço de pau, comeríamos aquilo ali independente do sabor que aquilo viesse possuir. E sabe por quê? Uma razão muito simples. Para não morrer nem de sede e nem de fome. Por uma simples questão de sobrevivência. É o que o texto chama a nossa atenção aqui, sobreviver. Só que tem um detalhe. Deus não quer que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, seja apenas sobrevivência. Olha, nós não estamos lá no Egito, nós não estamos no deserto do Saara e nenhum outro deserto do mundo, mas às vezes a sensação que a nossa vida é como se fosse um deserto. Diante das necessidades. Eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho comigo à luz da necessidade vivida aqui pelo salmista. No caso dele, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. No caso de Davi, a alma dele tinha sede de Deus. No seu caso, do que você tem sede? Do que você tem fome? Qual é, no momento, a sua necessidade? Mas essa que seja imperiosa, que seja realmente uma necessidade grande. O salmista Davi ansiava por Deus mais do que alguém que está no deserto sem água. O momento que ele estava passando, ele ansiava por Deus mais do que alguém que está num deserto sem comida. Ele mesmo chega a considerar numa outra passagem bíblica, que é o Salmo de número 42. Ele diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Davi aqui queria Deus mais do que tudo nesta vida. Porque Davi entendia que a presença de Deus era o alimento que ele precisava. A presença de Deus era a água que ele necessitava. Eu não sei se você, alguma vez na sua vida, já precisou tanto de Deus assim. Desesperadamente de Deus, como o salmista aqui se mostra, sede de Deus. Isso significa que Deus para ele, naquele momento, era tudo. Peregrinar num deserto, assim como alguém quer água, o salmista queria exatamente a Deus. Às vezes, nós até experimentamos na nossa peregrinação a necessidade de ter Deus para vir nos auxiliar nesta ou naquela outra situação. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, eu preciso que o Senhor interceda por mim. Deus, eu preciso do teu abrigo. Deus, mas assim, Deus resolveu aquela situação. É como se nós disséssemos assim: eu já não preciso mais tanto. A ideia de Davi era precisar tanto, ao ponto de que se não tivesse essa presença de Deus, ele também deixaria de existir. O que Davi está dizendo é que muitas vezes, quando nós buscamos preencher esse vazio do nosso coração com desejos deste mundo,
Por mais que nós os tenhamos, o vazio ainda vai perdurar. Porque dentro de nós há um vazio muito grande que só pode ser preenchido por Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos entender isso. E parece-me que foi o próprio Deus que considerou que as coisas fossem assim, para que houvesse necessidade da nossa parte em buscá-lo, em querê-lo. O próprio Jesus certa vez diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, verso de número 37 e 38. Jesus sempre fazia um convite quando as pessoas estavam aflitas. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas e bebam. Jesus foi considerado como a água da vida. Aquele que tem experiência de beber desta água, nunca mais terá sede. A sede espiritual, a sede da alma, a sede das emoções. Venham todos e bebam, foi o que Jesus disse. A nossa maior necessidade no planeta Terra, enquanto vivermos, ela não é material, ela não é física. Às vezes nós confundimos as coisas e por isso que nós nos perdemos no deserto da vida. Entendemos que ao adquirir essas coisas, as nossas necessidades internas serão supridas, mas não é verdade. A nossa maior necessidade, a nossa maior sede, a nossa maior fome é uma necessidade espiritual, é uma necessidade de Deus. Feliz é aquele que já descobriu isso, que quando Deus, de fato, vem suprir essa necessidade espiritual, ainda que as outras coisas venham nos faltar, pelo menos o vazio está preenchido, o vazio está completo, o vazio vai fazer com que o que está faltando exteriormente não venha abalar as estruturas internas. Então, por isso que Davi dizia: Deus, eu preciso mais de ti do que a corça anseia pelas águas para beber e para poder sobreviver. Quando nós saciamos a nossa fome ou sede em Deus, o Espírito Santo de Deus faz fluir dentro de nós o próprio rio que vai saciar a fome. Ao invés de bebermos água para poder matar a sede, de dentro de nós fluirão rios de água viva, segundo assim nos diz o Senhor Jesus. Jesus diz assim: beba, mas beba com fartura, beba o quanto vocês puderem, o quanto vocês desejarem. A fonte está aberta, a fonte é Jesus. Experimente beber dessa água. Certa vez Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber dessa água desse poço de Jacó voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, este nunca mais terá sede. Sabe, Jesus está falando de uma sede que você sabe qual é. Jesus está falando de uma sede que você anseia saciá-la. É aquela sede que você olha para dentro de si mesmo e não sabe explicar o que está acontecendo. Meu Deus, eu sou uma pessoa que tem uma boa família. Na minha casa tem saúde. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego. Eu tenho amigos. Meu Deus, dentro das limitações de um ser humano, eu tenho tudo que um ser humano precisa. Mas o que se passa comigo?
Deus, à noite eu deito e me dá vontade de chorar. Bate uma angústia, uma dor no peito, uma sensação de vazio. É disso que a palavra de Deus está falando. Esse vazio só vai poder ser preenchido com Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: vinde a mim e beba. Jesus está dizendo: deixa preencher esse vazio. E uma vez que isso acontecer, ao invés de brotar angústia, tristeza ou sofrimento, de dentro de você vai brotar louvores, adorações, esperança, fé, ânimo, porque tudo isso Jesus Cristo traz com ele quando é convidado para ser a água viva dentro de nós. Num tempo de desesperança, beba a água da vida que é Jesus. Num tempo de medo, beba da água da vida que é Jesus. Num tempo de incertezas e de angústias, beba a água da vida que é Jesus. Num tempo de enfermidade, de pandemia, beba da água da vida que é Jesus. Num tempo em que tudo está incerto, beba a água da vida que é Jesus. Aonde nós queremos resumir a expressão do salmista: Deus, nós necessitamos desesperadamente de Jesus. Você pode fazer uma oração nesta hora e convidar Jesus com fé. Venha habitar no meu coração, na minha vida, e venha ser essa água que vai dessedentar o meu interior. E Deus, faça fluir de mim rios de água viva, conforme diz a tua palavra. Ao passar por essa experiência, você vai experimentar uma das coisas mais poderosas que existe na face da terra, que é o poder de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma muito especial nesse dia. Tenha um excelente dia, você e sua família. Deus proverá.